E fala, investidor, futuro investidor, beleza? Gustavo da Investir Bem aqui e dessa vez já entrando no nosso quarto episódio da série Investimentos no Pente, a abreviação é INP. E dessa vez vamos falar um pouquinho sobre carteira de investimentos, vou trazer uma analogia aqui já para começar, depois vou falar o que você não deve fazer, depois vou falar algumas variáveis, como que eu estruturaria uma carteira de investimentos desde o começo, vou falar sobre princípios fundamentais para qualquer carteira de investimentos e no final fazer uma retomadinha básica. Basicamente esse vai ser o roteiro e o cronograma da nossa aula de hoje. Então, novamente, essa série aqui de investimentos no Pente, que eu venho trazendo uma vez por semana, é no modelo aula, no qual eu venho aqui no quadro branco, que no caso é o Pente, passo um baita de um conteúdo para vocês, então realmente esteja disposto a aprender. Como eu disse, é um modo aula mesmo, vou digitando. Eu realmente preciso do seu comprometimento aqui com o conteúdo e fique até o final para que você não perca nenhum dos pilares fundamentais para uma boa carteira de investimentos. E lembrando, conforme eu for desenvolvendo, fazendo algumas anotações aí no quadro, eu mando a foto para quem está lá no meu Telegram, tá bom? Então se você não está no meu canal exclusivo do Telegram, onde eu posto um áudiozinho todo santo dia, trazendo algum conteúdo para você, tem muito conteúdo lá, então se você entrar hoje você consegue ver tudo que eu estou postando por lá desde o dia 1. Então tem muito conteúdo exclusivo, diário e materiais que eu só mando lá no Telegram. Então, link na descrição para o meu canal do Telegram, tá bom? Então vamos, sem mais enrolação, falar um pouquinho aqui sobre uma analogia muito interessante para qualquer carteira de investimentos. Já falei algumas vezes sobre essa analogia, principalmente lá no meu Instagram, se você não me segue por lá também, link na descrição, onde eu posto conteúdo todos os dias. E essa analogia ela é bem simples, ela mostra algumas lições importantes para a gente sobre uma carteira de investimentos. Porque normalmente numa carteira de investimentos a gente começa pequeno, com pouco dinheiro, até mesmo com pouco conhecimento, pouca experiência, a gente vai evoluindo aos poucos. Obviamente que daqui 20 anos você vai ser um investidor muito melhor do que você é hoje, mesmo que você esteja se matando de estudar hoje. É lógico que daqui 20 anos você vai ter passado muito mais experiências, vai ter perdido talvez dinheiro em algumas posições, vai ter aprendido coisas novas, coisas que só vem com experiência, com prática, vai ter acumulado muito mais dinheiro. Obviamente que eu vou falar aqui um pouco melhor sobre essa analogia, mas você provavelmente já entendeu um pouco aí da diferença entre os dois. Então vamos começar aqui. Basicamente quando a gente está começando a nossa carteira de investimentos, a nossa carteira ela é como se fosse uma lancha. Por que uma lancha? Uma lancha ela é rápida, a gente consegue mudar de direção, ela é pequena, ela é ágil, ou seja, trazendo já para a nossa realidade, fazendo essa analogia mesmo. Quando a gente vai fazendo alguns aportes, os nossos aportes eles são bastante relevantes. Por exemplo, a gente tem ali 2 meses que a gente fez 2 aportes. Quando a gente entra no terceiro mês fazendo um aporte igual, né, a gente entra com 33% da carteira no mesmo valor. Vamos trazer aqui para ficar mais simples. Por exemplo, a gente tem uma carteira com R$0. A gente faz o primeiro investimento, esse primeiro aporte ele equivale a 100% da carteira. O segundo aporte equivale a 50% da carteira. O terceiro aporte, 33%. 44%, depois 25% no quarto aporte. Depois o nosso quinto aporte equivale a 20%. Então, nosso décimo aporte ele ainda é 10% da carteira. Então, os nossos primeiros aportes eles são relevantes no começo da carteira. E eles também tendem a ser em quantia menores. O grande ponto é que provavelmente, conforme você for se desenvolvendo, também como profissionalmente e tudo mais, você vai ter mais dinheiro para aportar daqui 10, daqui 20, daqui 15 anos. Então, seus novos aportes eles vão ser maiores, mas você vai ter passado 15 anos acumulando patrimônio e eles provavelmente serão aportes que muito dificilmente eles vão ser muito significantes perante ao total da sua carteira. Então, quando sua carteira ela já está muito maior, muito mais consolidada, é muito difícil você fazer grandes alterações. Os seus aportes eles são muito irrelevantes em relação ao tamanho total da sua carteira. E fora que também para você mudar a sua carteira de direção no começo é muito fácil. Por exemplo, você tem 2 ativos. Você coloca um terceiro ativo, você mudou bem. Você colocou um ativo novo, com uma porcentagem parecida com os outros. Então, proporcionalmente, a sua carteira mudou. Você incluiu um ativo com uma porcentagem relevante. Agora, se você tem lá, suponhamos, depois de 20 anos, você tem 1 milhão na sua carteira e você está fazendo um aporte de R$10.000 por mês, que já é um baita de um aporte muito grande, né? Para a realidade de muitos, inclusive para a minha também. Um aporte de R$10.000 por mês é muita coisa. E para você pode não ser, enfim. Mas para uma carteira de R$1 milhão, um aporte de R$10.000
não é tão relevante assim. Se você vai incluir um novo ativo com 10 mil reais, esse ativo vai ser 0,1%, 0,01%, não sei, da sua carteira de investimentos. Então ele vai entrar bem pequenininho. Então, conforme o tempo for passando, para você mudar sua carteira de direção, é muito difícil. Já quando você está ali no começo, qualquer coisinha faz uma grande alteração. E também, esses R$1.000, R$500, R$100 que você coloca hoje, eles também não vão ser extremamente... eles não vão mudar completamente o seu resultado no longo prazo. Os 200, 300, 400, os R$1.000 que você tem hoje, daqui 20 anos eles vão ser quase insignificantes. Então no começo também é mais barato você errar. É mais barato você perder R$1.000 ali no começo do que você fazer uma cagada quando você já tem R$1.000.000, concorda comigo? Perder dinheiro. Um navio cargueiro, quando ele afunda, ele perde milhões e milhões e milhões e milhões de reais no valor da carga. Quando uma lancha ela afunda, obviamente se as pessoas ali, as vidas forem perdidas, tem um valor. Mas um navio cargueiro, ele é muito grande, né? Tem muita coisa ali. Dependendo do valor de alguma carga em específico, então pode ser ainda maior. Então tem essa diferença. Quando você é pequeno, quando sua carteira ainda é uma lancha, é mais barato você errar. O que você faz ali no começo é meio insignificante perto de tudo aquilo que você vai conseguir. Por exemplo, se você tem R$1.000 e você no longo prazo acertou com esses R$1.000 uma ação sensacional que multiplicou seu capital por 10 vezes, você vai transformar R$1.000 em R$10.000. Ninguém fica rico com R$10.000. Então no começo... Basicamente, Gustavo, então você está querendo dizer que no começo você não tem que investir? Negativo, porque se você não souber pilotar uma lancha, você nunca vai saber pilotar um navio cargueiro. A experiência de um comandante de navio cargueiro é muito maior do que qualquer pessoa que aprende ali a pilotar uma lancha rapidinho em alguns dias ou algum curso rápido. Eu não sei como é que funciona para pilotar uma lancha, mas certamente o navio cargueiro exige muito mais experiência do que uma simples lancha. Então tem toda essa diferença em experiência, em tamanho, em facilidade de mudar de direção, em risco, porque quando você está gerindo um navio cargueiro, o risco também de tomar alguma decisão é maior do que quando você toma alguma decisão com alguma lancha, mas obviamente que a experiência entre os dois também é diferente. Então essa analogia ela é muito completa e mostra muito bem a relação de navio cargueiro, de uma lancha, de um piloto, dos riscos, da facilidade de mudar de direção, da importância ou não de uma decisão. Então tem muita coisa que na sua carteira no começo você pode ficar mais tranquilo, vá para o campo de batalha, vá para a prática, vá sentir a renda variável, principalmente, comece. Mas e com o tempo você vai se readequando, você vai aprendendo. É muito importante que você estude para que você não perca tanto dinheiro no começo, para que você não fique traumatizado. O estudo no começo da sua carteira, ele vai te ajudar a você a continuar motivado, continuar atrás dos seus objetivos, a que você não perca tanto dinheiro. Tá? O estudo no começo, ele basicamente te ajuda a continuar. E depois, conforme você for continuando, for se desenvolvendo, for diversificando melhor sua carteira, for alinhando melhor sua carteira, aí sim você vai ter uma carteira mais desenvolvida, você vai ter mais experiência. No começo, o estudo da sua carteira deve ser para te manter no jogo. Você estuda no começo para que você continue tendo condições de investir, para que você não perca todo o seu dinheiro logo de cara e saia aí reclamando que bolsa é cassino, todas essas baboseiras, para que você não comece errado fazendo trade, fazendo essas tranqueiras, para que você realmente comece com uma visão boa ali, para que você evite ao máximo cometer erros, principalmente erros grotescos. Em relação ao trade, você faz o que você quiser, tá bom? Então vamos lá. Essa foi basicamente uma analogia muito boa, que certamente já valeu aí um grande ensinamento. Quem realmente reflete sobre essa analogia consegue extrair muita coisa boa, tá bom? Então, basicamente essa foi uma das melhores introduções que eu poderia dar a uma carteira de investimentos. E após isso, então, após essa analogia, eu vou falar um pouco sobre o que não fazer, tá? Porque sabendo o que não fazer, basicamente, se você entender o que você não tem que fazer, você vai saber praticamente exatamente o que você tem que fazer para que você consiga ajustar e ter uma boa carteira, tá? Lembrando que eu vou falar disso mais pra frente, mas a melhor carteira de investimentos tem que ser sempre a sua. Porque a melhor carteira de investimentos para mim tem que ser a minha, porque ela está adequada à minha realidade. A sua carteira tem que estar adequada à sua realidade. Então não adianta copiar, tá? Se você ficar copiando ativos, diversificação, o racional de outra pessoa,
você não vai saber tomar decisões importantes no meio da sua jornada como investidor, você vai vender na baixa, você vai se desesperar, você não vai saber tomar decisões, você não vai saber o que fazer, cedo ou tarde você vai perder esse dinheiro de uma carteira que você apenas foi lá e copiou sem entender o racional por trás. O grande ponto de uma carteira é entender o racional por trás. O que está aparecendo por ali, na frente, tanto faz, o que importa é o racional por trás. Até por isso, até o momento, eu não divulgo muito a minha carteira, porque eu acho que não vai agregar muito valor para você. O meu grande intuito é muito mais te ensinar a ter a sua carteira de investimentos para que você tome a sua decisão, que eu te ajude com baita de um conteúdo desse, para que você tome suas decisões sem ter o viés da carteira de ninguém como base, para que você consiga realmente entender o que você não deve fazer, para que você consiga entender com muito mais facilidade o que você deve fazer. Então, copiar a carteira de alguém vai te fazer apenas perder dinheiro, você não vai entender o racional por trás. Quando algum ativo ali passar por uma crise, você vai falar, caramba, tá caindo, vou vender. Mas a pessoa que realmente entende aquele ativo, ela vai pensar, eu sei que isso é normal, eu conheço os fundamentos, os projetos, a estratégia, o gestor dessa empresa e eu vou continuar com ela. Porque quem entende o racional por trás consegue tomar sempre as melhores decisões, até mesmo em momentos mais conturbados, tá bom? Então, entenda o racional por trás de cada ativo, da carteira como um todo, da diversificação como um todo. Não adianta só ir lá e copiar. Então, já fazendo um gancho desse ponto, não analisar os seus ativos, não analisar a diversificação, não analisar os projetos de cada empresa, não analisar o setor daqueles ativos, não entender a classe de ativos, não entender realmente não analisar realmente cada aspecto da sua carteira vai te fazer perder dinheiro, porque apenas o conhecimento e saber tomar as decisões da melhor maneira ali dentro, porque o investidor de longo prazo, cedo ou tarde, ele sempre vai ter que estar tomando alguma decisão importante. Então você só vai conseguir tomar da melhor maneira essas suas decisões se você entender o racional por trás de cada ponto da sua carteira. Então analisar é extremamente importante. Como diz a definição do Benjamin Graham, eu até citei essa definição nos primeiros episódios aqui da série Investimentos no Peixe, não sei se foi no 1 ou no 2, que fala a definição de investimentos de Benjamin Graham. E ele coloca lá no meio, após análise aprofundada. Então não existe investir sem fazer análise. Se você não está analisando, você está especulando, você está brincando com o seu dinheiro, tá? Porque até mesmo um especulador de alto nível, ele faz as análises dele. Então se você está só aí, a Deus dará, você está brincando com o seu dinheiro, tá? Não entender onde você está colocando seu dinheiro. Você sempre tem que estar respeitando o seu círculo de competência, investir em ativos que você conhece após ter feito a análise. A análise e o entendimento estão intrinsecamente ligados. Você não vai conseguir entender nada se você não analisar bem esse ativo. Você tem que estar sempre respeitando o seu círculo de competência, colocar o dinheiro apenas onde você entende. Como diz o Charlie Munger também, sobre um ativo, sobre alguma decisão de investimento. Ou é sim, ou é não, ou é muito complicado. Se é muito complicado, também é não. Então respeite seu círculo de competência, tá? Não invista no que você não entende, não invista no que você conhece. Se você está estudando aquele ativo, aquele setor, putz, eu não entendo isso aqui, porra, muito confuso para mim, não investe, vai pro próximo. Invista no que você conhece, tá bom? Warren Buffett, Charlie Munger, que são bilionários, eles têm 300 bilhões em caixa lá na Berkshire, particularmente não sei quanto que é, mas é por aí. Então, se eles realmente só investem no que eles conhecem e estão aí provando todo o valor que eles conseguiram agregar no longo prazo, porque você vai investir no que você não conhece para inventar moda, você vai perder dinheiro, tá? Agora, isso aqui é muito importante. Não diversificar é um dos maiores erros de todo investidor. Principalmente se você é um investidor mais iniciante, se você não é um Warren Buffett da vida, porque ele tem aquela frase, né, que a diversificação é uma proteção contra a ignorância. E você acha que você não é um ignorante? Você quer comparar o seu nível de entendimento com o Warren Buffett? Você tem que diversificar e desconcentrar o risco da sua carteira. A diversificação é o último almoço grátis e é um dos grandes pilares de uma boa estratégia. Eu vou falar sobre a diversificação no vídeo de hoje. Não respeitar o seu perfil de risco. Quando a renda variável está indo bem, está todo mundo ganhando dinheiro, qualquer tranqueira sobe, todo mundo é gênio, todo mundo sabe escolher ativos, todo mundo sabe analisar, todo mundo sabe diversificar, mas realmente quando a gente passa por uma crise, a gente vê realmente quem não está respeitando o perfil de risco e quem vai vender na baixa desesperado. Respeite seu perfil de risco, porque quando a gente investe por longo prazo, por décadas, para acumular patrimônio, investir é para a vida inteira. Então, se você não respeitar o seu perfil de risco, você vai perder dinheiro, você vai vender na baixa cedo ou tarde, você vai se desfazer das suas posições de maneira errada e equivocada. Então, respeite seu perfil de risco, não tenha 100% em renda variável se você não aguenta. Eu não recomendo que o iniciante tenha 100% em renda variável, porque você não vai saber lidar bem com qualquer oscilação de curto prazo, que é 100% comum
normal e aleatório. Amanhã a gente pode ter alguma oscilação drástica e se você não estiver preparado, não estiver respeitando seu perfil de risco, se você estiver nadando pelado, você vai perder dinheiro, tá? Não tenha medo ali de ter renda fixa, mesmo rendendo nada, é melhor ter renda fixa, não rendendo alguma coisinha, né? Renda fixa sempre vai render alguma coisinha, não sei que tiver juros negativos e tudo mais, mas isso é uma exceção. Eu acho muito pouco provável que a gente veja juros negativos no Brasil, mas se você não tiver ali uma parcela em renda fixa, respeitando seu perfil de risco, nada contra 100% renda variável, eu tenho praticamente 100% renda variável, mas é o meu perfil de risco. Eu sei, eu conheço bem os meus ativos e eu não comecei assim. Então, aos poucos, você vai se readequando, você vai melhorando ali e vai readequando a sua carteira. Lembra, navio cargueiro, conforme o tempo for passando, você vai mudando e vai acumulando mais patrimônio, você vai pegando mais experiência. Não tenha medo de seguir bem o seu perfil de risco, tenha ali parcela em renda fixa e vá realocando aos poucos. E não ter objetivos, não ter prazos. Se você não tiver um objetivo, você vai desistir no meio do caminho. Se você não alinhar bem os seus investimentos aos seus prazos, você vai vender, você vai ter que se desfazer de suas posições de maneira errada, você vai poder perder dinheiro. Lembrando, já em relação aos prazos, da maneira mais simples possível. Renda variável não tem prazo. Se você tem uma data para resgatar esse dinheiro, coloque renda fixa. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Se você gosta de dica, é a melhor dica que eu posso te dar para você alinhar bem os seus prazos. Ah, Gustavo, eu tenho um objetivo ali, eu quero daqui 5 anos, 8 anos. Para mim, longo prazo é acima de 10 anos, aí sim, renda variável acima de 10 anos, eu acho uma boa, tá? Ah, tem gente que acha que longo prazo acima de 5 anos, acima de 3 anos, para mim é 10 anos, isso aí já te vai ajudar a estipular melhor e alinhar melhor sua carteira. Tudo para cima de 10 anos, você pode pensar em colocar renda variável. Se tem uma data definida, alguma incerteza abaixo disso, pensa bem, provavelmente a renda fixa vai ser uma melhor escolha para você. Então, a melhor carteira de investimentos ela precisa ser a sua, respeitando as suas variáveis. Não adianta copiar, porque você vai perder dinheiro. Tá bom, Gustavo, entendi, percebi que é importante, que eu não tenho que fazer, como funciona uma carteira de investimentos, que eu tenho que ir pegando experiência aos poucos, que eu começo pequeno e depois eu vou aumentando, tá bom. Então, como que eu começo uma carteira de investimentos, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui basicamente como eu começaria uma carteira de investimentos, tá bom? Lembrando, o nome dessa estratégia é Estratégia do Mês 1, dei esse nome agora há pouco, então se você escutar isso aí, pode ter certeza que foi eu que criei, porque é um nome tão tosco e só poderia ser eu que criei, né? Tanto é que é o nome dessa série. Mas, lembrando, tá? Eu falei agora há pouco que você começa pequeno, obviamente que depende da sua realidade, que a grande maioria das pessoas começa com pouco dinheiro. Agora, se você já está começando com uma quantia maior, eu vou até falar disso agora, ao iniciar uma carteira de investimentos, principalmente em renda variável, né? Se você está começando com muito dinheiro, não dá uma porrada de uma vez, fraciona esse valor. É sempre o mais inteligente que você vai fazer, principalmente se você não tem tanto conhecimento assim. Evita fazer movimentos bruscos de compra, de venda na sua carteira de investimentos, porque isso só vai te fazer se expor a um risco maior, você vai estar girando patrimônio no caso das vendas, e até é por isso, na analogia lá do navio cargueiro, para mudar de direção, também custa muito caro. E quando você gira o seu patrimônio, se ele for muito grande, né, a ponto de ser, no exemplo, um navio cargueiro, você vai pagar muito imposto. Então, quanto menos você girar o seu patrimônio, melhor vai ser. É muito importante estar sempre acumulando. Container por container, você vai acumulando aí o seu patrimônio até formar um grande navio cargueiro. Então, vamos falar basicamente no que consiste essa estratégia do mês 1. Basicamente consiste em você estar aí durante alguns meses estudando ativos e colocando seu dinheiro neles. Em alguns meses você já vai ter uma carteira pronta. Mas uma pequena diferença para sustentar bem essa estratégia é justamente o mês 1. É um mês importante. Obviamente que no começo não tem nem certo nem errado, a maioria começa errado a montar uma carteira de investimentos. Você provavelmente vai estar tendo que fazer alguns ajustes conforme você for evoluindo como investidor, mas fazer ajustes é muito normal, principalmente no começo. É muito melhor você fazer ajustes em uma lancha do que fazer ajustes em um navio cargueiro. Faz sentido? E primeiro de tudo também eu não lembro de onde que eu peguei essa analogia do navio cargueiro e da lancha. Se você já escutou alguma outra pessoa falando, por favor, deixe nos comentários para que eu fixe esse comentário e deixe de créditos. Infelizmente eu não vou conseguir dar os créditos, porque às vezes eu estudo muita coisa e eu não lembro.
sinceramente, onde que eu aprendi essa analogia. Provavelmente eu não aprendi ela por osmose. Eu devo ter escutado em algum lugar, mas eu não lembro ao certo. Então, se alguém souber, por favor, me avise para que eu consiga dar os devidos créditos a essa pessoa. Mas eu refleti tanto que eu acabei até colocando provavelmente algumas coisas a mais. Provavelmente você escutou essa analogia, provavelmente o lugar mais completo e que você viu mais a fundo foi aqui comigo, porque eu realmente refleti bastante sobre essa analogia, porque eu achei ela bem interessante. Então vamos lá. O mês 1, ao montar uma carteira de ações, para você também estar comprando seus primeiros ativos, é interessante você entender essa estratégia. Ela basicamente vai consistir em você, no seu primeiro mês, separar ali o valor que você vai investir e comprar uns 2, 3, algum ETF também, se fizer sentido para você, que um ETF é um ativo barato e muito diversificado, algum fundo imobiliário, alguma ação, depende do seu círculo de competência. Tem gente que prefere analisar, escolher ações, então prefere começar a carteira com ações, tem gente que prefere fundos imobiliários para receber aquela rendinha mensal e ter uma menor oscilação. Os fundos imobiliários são muito interessantes também para você começar a sua carteira. Tem gente que vai começar com os dois, tem gente que vai começar com ações, fundos imobiliários e ETFs, é uma escolha sua. E também depende do valor que você vai começar, né? Se você tem R$300, é difícil você comprar um ETF, algum fundo imobiliário, uma ação que não vai dar para nada esse dinheiro. Compra aí umas 2 ações, R$100 em cada uma, R$3, R$300 em cada ação, compra uma cota de um fundo imobiliário, o que quer que seja, porque o grande ponto desse primeiro mês também não é acertar o melhor ativo do mundo e transformar R$100 em R$1.000. É você ter uma base, ali uma carteirinha, base para você fazer os seus próximos aportes. Por que vai ter essa carteira base, alguns ativos como base? Porque o segundo, terceiro, quarto, quinto mês, eu defendo que você passe esse mês estudando um único ativo e depois você faça o aporte em um único ativo. Por que isso? Porque você provavelmente isso funciona muito bem se você tem pouco dinheiro, se você tem pouco tempo. E essa é a realidade da maioria das pessoas. Por isso que eu trouxe essa estratégia aqui. Então, se você tem pouco tempo para estudar, pega ali 1 hora por dia, alguma coisa, e estuda algumas definições de contabilidade para ler os balanços, lê um pouquinho dos balanços, entende as fontes de receita, os clientes, o risco do setor, entende do setor, das concorrentes, dos indicadores fundamentalistas, da estratégia, dos projetos da empresa, do nível de endividamento, faz uma análise básica, tenta entender alguma coisa das demonstrações financeiras. Se você passar o mês estudando um pouquinho todos os dias, você vai entender muito bem da empresa. E aí você vai conseguir tomar uma boa decisão de compra desse ativo. Você realmente vai entender se ele faz ou não faz sentido para você. Tá? Tem gente que passa ali meia hora, 1 hora analisando o ativo. É o que diz Peter Lynch. As pessoas passam um mês escolhendo um carro, mas passam um dia escolhendo uma ação. Não faz o menor sentido isso. Se você faz uma boa análise inicial, igual essa, passar quase um mês estudando, você vai entender bem do ativo, dos projetos do ativo, você vai conseguir tomar melhores decisões a respeito desse ativo, tá bom? Então, certamente, fazer essa análise vai te ajudar muito a tomar uma boa decisão. Você vai conseguir entender melhor do ativo. Ali, depois você faz o aporte nesse ativo. No segundo mês, você também faz a mesma coisa. E lembrando, esse ativo pode ser algum ativo que você comprou no primeiro mês, ou pode ser algum outro. E o grande ponto desse primeiro mês é que ele não vai te deixar ficar tão concentrado. Porque, por exemplo, se você não tiver esse primeiro mês, você vai direto comprar ali uma ação, aí você vai passar um mês inteiro com uma única ação, 2 meses, aí vai ter 2 ações, aí 3 meses, 3 ações, ou fundo imobiliário, o que quer que seja. Se você tiver esse primeiro mês, pelo menos você vai ter ali alguns outros ativos, uma outra classe de ativos, isso vai te ajudar a ter um pouco mais de diversificação na sua carteira, para que você passe os próximos meses estudando e incluindo um ativo novo na sua carteira. E com isso, após alguns meses, 1 ano, você vai ter aí 10 ativos bem analisados, 12 ativos bem analisados, bem estudados, e aí você vai ter uma carteira base para que você siga aportando, acompanhando, diversificando, aperfeiçoando essa carteira. Se você passar um bom tempo estudando, você, sem dúvidas alguma, vai ter bons resultados, vai ter melhores resultados, pelo menos você vai errar menos. Quanto mais você estuda, você vai conseguir tomar melhores decisões, você vai errar menos. Então, vá com calma, não precisa ter pressa para montar uma carteira de investimentos, você não precisa sair incluindo um monte de ativo ali, escolher 10 ativos e pronto, montei minha carteira aqui. Se você mal analisou os ativos, não adianta diversificar só por diversificar, eu não acho que isso é muito inteligente. Seleciona alguns ativos que te interessam, que você gostou deles, 3 ali, 3, 4, 5 ativos, monta a sua carteira.
no primeiro mês ali uma base, algum ETF, o que quer que seja que você escolheu, e depois no outro mês você coloca mais um ativo ou aumenta a posição nesse ativo, depois no terceiro mês você pega mais um ativo e coloca, e aos poucos você vai evoluindo, formando a sua bola de neve. O grande ponto é passar um bom tempo estudando e aportar ali o dinheiro desse mês em um único ativo. Ah, Gustavo, mas eu tenho um valor maior para aportar. Se eu colocar, eu me sinto confiante, eu acho que faz sentido para mim incluir 2 ativos por mês na minha carteira. Eu posso fazer isso? Pode, desde que você consiga entender e ir diversificando bem a sua carteira com 2 ativos por mês. Provavelmente se você aportar 2 ativos por mês, você vai conseguir diversificar melhor a sua carteira. Mas também se você faz ali 300, 200 reais por mês com 2 ativos, também não vai mudar muita coisa. Você vai colocar 100 reais por mês em um único ativo, com 500 reais, também com 1.000 reais, se você fizer 1.000 reais, por exemplo, você tem 1.000 reais por mês. No primeiro mês, você coloca ali 3, 4, 5 ações. Depois, no outro mês, aumenta a posição em uma dessas ações. Depois, coloca uma posição nova, mais 1.000 reais. Depois, mais 1.000 reais. E aos poucos, você vai tendo uma carteira bem diversificada com diferentes ativos. E isso eu acho que é bastante inteligente, porque você vai montando uma carteira aos poucos. Você vai estar meio concentrado no começo, mas vão ser ativos bem estudados, o que já diminui relativamente esse risco. O problema é estar concentrado e não saber nada daquele ativo. Se você passou um mês estudando, você vai entender bem. E também, se você quiser incluir 2 ativos por mês, pode ser. É uma escolha sua, não existe certo nem errado. Eu acho apenas interessante que você no primeiro mês compre alguns ativos a mais e durante os próximos meses você vá aumentando as posições e incluindo novos ativos. Eu vou desenhar aí para você para ficar um pouco mais claro. Ah, Gustavo, é muito difícil para mim. Eu só quero fazer minha carteira várzea aqui, incluindo o que eu quiser, como eu quiser, do jeito que eu quiser. Faz se você quiser. A sua carteira precisa ser sua. Então, não faz diferença aqui. Eu só estou dando uma sugestão. Ó, vamos lá então. A estratégia do mês 1. Vamos lá, essa daqui vai ser então a sua carteira. Vamos supor então que você escolheu 3 ativos. Aí você tem 33% em cada um. 33 aqui, 33 aqui, 33 aqui. Então esse aqui é o mês 1. Vamos supor que você está colocando 1.000 reais por mês. Se você vai aportar mais de 1.000 reais por mês, aí se você quiser colocar 2 ativos por mês a partir desse primeiro mês, aí você pode, mas pô, menos do que isso também acho que não vai mudar muito, né? É aquela coisa, navio cargueiro, daqui 10, 15 anos, isso aqui não vai mudar muita coisa. Então, é apenas uma sugestão, tá bom? Então vamos lá. Aí no segundo mês, você decide aumentar a posição nesse ativo aqui, ó. Ah, Gustavo, eu passei o mês estudando, eu acho que é o melhor ativo mesmo. Eu já gostava dele antes, por isso que eu incluí nessa base da carteira. E eu acho que eu vou fazer o aporte do mês. Vou pegar meus 1.000 reais e colocar aqui só nesse ativo, tá bom? Aí basicamente sua carteira vai ficar metade só de um ativo. Pô, Gustavo, mas isso não é concentrar? Cara, se você passou um mês, é concentrar. Mas, pô, você tá no segundo mês da sua carteira ainda, você quer o quê? Você vai evoluindo aos poucos. Então, você pegou seus 1.000 reais, colocou aqui, ele virou metade da sua carteira. Tá bom. Aqui, ó, se você só tivesse feito isso, e não tivesse esse primeiro mês, você só teria um ativo. Então, aí sim eu acho muito exagerado. Se você colocou aqui, ó, no começo, aí você vai estar um pouco mais diversificado. Você vai ter outra metade da sua carteira em outros ativos. Talvez até em outra classe de ativos. Se você pegou um fundo imobiliário, 2 ações, você aumentou a posição nessa ação aqui, você vai ter ainda 25% em uma outra classe de ativos. Então, é alguma coisa bem pessoal, tá? Aos poucos você vai diversificando. E aí no outro mês, tá bom, Gustavo, nesse outro mês aqui, eu estudei e eu vou aumentar, eu vou incluir um ativo novo na minha carteira, tá? Eu tenho 3 ativos, mas eu acho que agora, a partir desse terceiro mês, eu vou incluir meu 4º ativo. Ótimo. Então, você vai estar ali basicamente com a sua... Eu não vou calcular certinho quanto você vai ficar, então eu vou dividir mais ou menos aqui no meio. Aqui, a gente vai ter o ativo X, que você fez o aporte, ele vai ficar um pouquinho menor, e você incluiu o Y agora. Então você entrou aqui, ó, já diversificou um pouco melhor a sua carteira. E esses 2 ativos agora eles estão um pouquinho menores, ó. Eles estão aqui, ótimo. Então, aqui a gente vai estar um pouco mais diversificado. Só que o grande ponto é que você estudou muito bem esse ativo, e incluiu em carteiras ativos que você conhece bem. Quais ativos que eu incluiria em carteira?
ativos mais sólidos, perenes, consolidados, de qualidade, bons históricos, boa gestão, com risco menor. Isso vale para ações, para fundos imobiliários. Eu sempre prefiro fundos imobiliários multi, bons inquilinos, alta qualidade de imóveis, bem diversificados, bons históricos, aí uns 5 anos de históricos, de tijolos. São alguns critérios de um fundo de uma segurança maior. Agora, uma empresa, um setor perene, bons históricos, uma boa gestão também é importante, boas condições para ser sócio, uma empresa muito lucrativa, uma boa condição financeira. Então, eu começaria a montar aqui, ó, com ativos consolidados, tá? Ativos mais sólidos, sem inventar muita moda, incluir ativos cíclicos, muito difíceis de entender. Então, você vai ter estudado muito bem um ativo de uma qualidade maior. Então, você vai ficando mais confortável para estar durante esses primeiros meses mais concentrados nele. Então, no quarto mês aqui, Gustavo, eu vou fazer meu aporte. Eu vou fazer meu aporte nesse ativo aqui, ó. Tá? Nesse ativo aqui, ó. Eu achei ele legal, eu incluí ele lá na primeira carteira e agora eu vou fazer um aporte um pouco maior nele. Ele vai ficar talvez um pouco maior daqui na minha carteira. Ótimo, então vamos aqui, ó. A gente vai ter o ativo, o outro tracinho que você aportou agora. O X você comprou no mês 2 e o Y que você comprou no mês 3. E obviamente que isso aqui vai oscilando, porque renda variável varia. Mas aos poucos você vai incluindo novos ativos e depois é só fazer o balanceamento, tá? Depois eu posso fazer um vídeo só sobre organizar balanceamento. Se você quiser, deixe seu comentário. Então, no quinto mês, você vai lá e inclui mais um outro ativo. Então você vai estar ainda mais diversificado. Então aqui a gente vai ter os dois tracinhos que a gente comprou, o X, o Y e o Z. E também são ativos mais consolidados, provavelmente eles não vão variar muito, igual essas empresas da emoção aí. Então, ó, em 10 meses, ó, espero que você tenha entendido, em 10 meses você vai ter uma carteira bem diversificada, aí 10% mais ou menos em cada um, só um palpite. Então aqui, ó, em um ano você vai ter uma carteira bem diversificada com ativos que você entendeu bem, vai diversificando, seguindo os princípios da diversificação que eu vou falar agora. Então, é basicamente isso que eu faria se eu estivesse começando a minha carteira de investimentos hoje. Faria um primeiro mês, compraria alguns ativos e depois mês a mês eu ia aumentando a posição, ia comprando novos ativos, tá bom? Então, sem muito mistério, era basicamente isso que eu faria se eu estivesse começando hoje a minha carteira de investimentos. E pessoal, pelo amor de Deus, tá? Sem nóia, não fica maluco, meu Deus do céu, não entendi. É aquela coisa, a sua carteira hoje ela é uma lancha, você pode ir ajustando aos poucos, tá? Você pode começar da maneira que você quiser. Tá? O grande ponto é que você vai analisando, vai escolhendo bons ativos, ativos sólidos e aos poucos, mês a mês, você vai diversificando. O grande ponto também é manter os aportes constantes. Você viu como aos poucos, mês a mês, a gente vai diversificando melhor a nossa carteira, a gente vai incluindo novos ativos e mês a mês você vai melhorando e aperfeiçoando a sua carteira de investimentos. Os aportes mensais ajudam muito nisso mesmo. Estudar seus ativos, passar um tempo analisando. Se você tem um tempo maior para analisar aí os seus ativos, você falar, Gustavo, eu tenho um pouco mais de dinheiro, eu tenho também um pouco mais de tempo para estudar, eu vou incluir 2 ativos por mês na minha carteira, isso sem problema algum, tá? Foi apenas uma sugestão. Você pode fazer as variações se você quiser. Você pode não fazer o mês 1, você pode começar direto com um ativo, outro ativo, outro ativo, outro ativo, outro ativo, outro ativo, outro ativo. Um ano, você vai ter ali 12 ativos e depois tá ótimo. Você pode começar a sua carteira da maneira que você quiser e também talvez não faça tanta diferença justamente porque no começo você vai ter menos dinheiro e aos poucos, conforme os anos forem passando, você vai aperfeiçoando, fazendo novos aportes, mas é sempre importante estar seguindo uma estratégia para que você apenas inclua na sua carteira ativos que respeitem essas características que eu citei acima, tá bom? E não existe fórmula de bolo nos investimentos. Você sempre pode começar a fazer o que você quiser da maneira que você quiser.
tá? Eu apenas mostrei a estratégia do mês 1 para tentar facilitar para você, caso você tenha pouco tempo para estudar, pouco dinheiro. Ah, Gustavo, mas só tenho R$500, eu não vou conseguir manter a regularidade nos aportes, eu só tenho R$500 para investir uma única vez. O que eu faço? Eu investiria esse dinheiro em conhecimento, faria um bom carrinho de investimento de livros na Amazon, estudaria, faria qualquer curso para tentar me aperfeiçoar em alguma área. Não é R$500, uma única vez R$500 vai te fazer rico. Então, se você não vai pegar esses R$500, fazer aportes constantes para começar uma carteira e ir aos poucos diversificando, é só R$500 uma única vez, um pouco valor uma única vez, eu acho melhor você utilize esse dinheiro para investir em conhecimento, para que você vá melhorando, tá? Não vou vender sonhos aqui para você falar que você vai ficar livre financeiramente com R$500, tá? O grande ponto no começo é manter a constância e ir formando a base da sua carteira, tá bom? E sempre respeitando um dos pilares mais importantes que existem, tá? Para qualquer carteira de investimentos. Isso aqui faz total diferença para qualquer pessoa, para qualquer carteira de investimentos, que é sempre respeitar os princípios da diversificação, tá? Sempre que você puder, sempre dê prioridade, sempre diversifique a sua carteira de investimentos. Vou falar aqui alguns princípios básicos da diversificação e aí você consegue entender melhor isso aí para conseguir tomar as melhores decisões para você. E o grande ponto da diversificação é que ela é o único almoço grátis do mercado. Ela é algo tão importante que o risco de não diversificar ele não é nem recompensado pelo mercado. É algo tão simples, tão importante, que se você não fizer isso, você não vai estar ganhando em nada por estar correndo mais esse risco. Então é o único almoço grátis do mercado. Você consegue ter mais segurança, pulverizar o seu risco, sem necessariamente perder a sua rentabilidade. Tá? Você consegue até mesmo colocar mais ativos na sua carteira e ainda aumenta as suas chances de escolher bons ativos, de diversificar entre setores, em ativos que você gosta. Então, são muitos benefícios de diversificar, te dá maior segurança, sem cortar sua rentabilidade, então isso já vale muito a pena. Então, a diversificação é um dos pilares mais importantes para qualquer pessoa. Então, eu vou falar basicamente, bem rapidinho aqui, os princípios da diversificação, tá? Entre classe de ativos, setores, a diversificação geográfica, moedas, e também falar um pouquinho sobre reserva de valor. Vou citar para que o vídeo não fique muito longo, depois eu faço um vídeo só sobre diversificação, mas basicamente é muito importante que você respeite, tem diferentes classes de ativos, diferentes setores e posteriormente também diversificar geograficamente. Tem ativos de outros países, atrelados a outras moedas, também você pode incluir uma reserva de valor, caso você deseje, mas eu acho que faz mais sentido depois você aumentar um pouco o seu patrimônio. Depois eu também posso fazer um vídeo sobre isso, mas para não me alongar demais, tá? Porque o grande foco desse vídeo é falar sobre a melhor carteira de investimentos. E com tudo isso que eu falei, já dá para você fazer algumas observações na sua carteira, tá? Mas entender os princípios da diversificação é extremamente importante para que você tenha classe de ativos diferentes em renda fixa, em renda variável, ajustando em relação ao seu perfil de risco. Você tenha setores diferentes, porque cada setor tem o seu risco e sempre respeitando o seu círculo de competência. Se você não entende aquele setor, não tenha ele em carteira. Você pode sim ter mais de um ativo dentro do mesmo setor, até mesmo porque pode haver diferenças mesmo entre as empresas, mesmo elas estando no mesmo setor, elas podem fazer coisas diferentes, então é muito importante que você entenda as particularidades de cada ativo e veja a relação ou não entre eles. Tá? E também posteriormente a diversificação geográfica, para tirar o seu risco de ter só o seu dinheiro no Brasil, que a cada semana é uma loucura diferente, mandar o dinheiro, por exemplo, para os Estados Unidos, que a gente tem as melhores empresas do mundo, uma moeda muito forte, uma economia muito forte. E também depois você pode ter uma reserva de valor, incluir uma partezinha ali em ouro, Bitcoin, o que quer que seja, para também ter esse estágio a mais de diversificação na sua carteira. Mas lembrando, não diversifique apenas por diversificar, você tem que entender o racional por trás da diversificação. Você tem que entender por que você tem aquele setor ali na sua carteira. Por que você tem aquela classe de ativos? Por que você tem ações? Por que você tem fundos imobiliários? Qual que é a função daquela partezinha de renda fixa? Você sabe que de acordo com os prazos também você vai dividindo, de acordo com o seu perfil de risco, aquilo que eu citei anteriormente, em relação a cada setor, muito importante que você dê prioridades para setores mais perenes, aqueles que a gente continua consumindo e demandando os produtos e serviços que as empresas desses setores oferecem mesmo em períodos de crise. Por exemplo, a gente continua
consumindo energia, alimentos, bebidas, continua pagando seguros, continua precisando de serviços de saúde, até mesmo em crises. Agora a gente não vai lá numa loja de roupa, de varejo, encher o carrinho no meio de uma crise. Então, essa diferença entre os setores cíclicos e perenes também é muito importante. Depois, quem sabe, eu também não faço um vídeo só sobre setores, porque cabe aí até mais de um vídeo, talvez, sobre setores. E também tirar o risco de ter dinheiro só no Brasil, porque talvez isso seja loucura, ter dinheiro só no Brasil, mas não dê um passo maior do que a perna. Vá respeitando aí classe de ativos, setores, depois você pensa melhor, vá desenvolvendo a sua carteira. E depois ainda, reserva de valor, caso você tenha interesse, porque reserva de valor não é obrigatório, mas respeitar os pilares da diversificação, não concentrar muito a sua carteira, ali ter metade da carteira em um único setor, metade da carteira em um único ativo, tá? Respeite seu círculo de competência, desde que você saiba o que você está fazendo, talvez não tenha problema, mas eu acho muito pouco provável uma pessoa que tem ali, sei lá, 50% em um único ativo saiba o que está fazendo. A diversificação te ajuda muito, tá? E em relação a, para a gente entrar aqui nos tópicos finais, quantos ativos ter em carteira? Porque o pessoal fala muito de pulverizar, a galera tem muito medo. Pô, Gustavo, eu posso ter tantos ativos, eu vou estar pulverizando, quantos ativos que eu posso ter? Cara, o adequado ali talvez seja 15, 20, né, de acordo com alguns estudos, mas para mim nada bate essa regra. Quantos você consegue acompanhar? Se você não consegue, se você tem 50 ativos e consegue acompanhar todos, ótimo, mas também não adianta ter 50 ativos e ter 10 mil reais investidos. Você vai ter muito pouco dinheiro em cada ativo, não vai fazer diferença nenhuma se você acertar um ativo e tudo mais. Você também tem que ter bom senso, né? Se você tem pouco dinheiro, não adianta ficar colocando muitos ativos, comprar uma ação dessa lá no mercado fracionado, uma cota desse fundo, uma cota desse ETF. Não é assim que funciona. Sempre busque ter esse bom senso, né? Não existe uma regra de bolso. Eu tenho R$1.000, quantos ativos que eu posso ter? Sei lá, depende se você só tem esses R$1.000, se você vai aportar mensalmente. Igual eu falei, se você vai aportar mensalmente, segue a estratégia ali do mês 1. Se você só tem R$1.000 para aportar uma única vez e depois não sabe se você vai conseguir manter esse valor, talvez seja melhor você investir em conhecimento, alguma profissionalização para que você consiga ganhar mais dinheiro, porque querendo ou não, apenas aportar e foco no longo prazo é isso que vai te enriquecer de fato, não é esses R$1.000, analogia do navio cargueiro. Então, é muito importante que você entenda isso, tá? Tenha em carteira apenas aquela quantidade de ativos que você consegue acompanhar, tá? Mas também não adianta você ter ali 10 mil reais e ter 50 ativos em carteira. Eu acho que um nível saudável, talvez para 10 mil reais, seja 10 ativos, 10% em cada um, mais ou menos. É uma divisão simples que funciona bem. Enfim, de qualquer forma, cada um toma as suas decisões, tá bom? Mas é basicamente isso que eu faria para começar minha carteira de novo. Basicamente esses pontos que eu olho, principalmente em relação à diversificação, para saber se a minha carteira está ou não está alinhada. Também é muito importante olhar para perfil de risco, entender os princípios da diversificação. Não está muito concentrado, conseguir acompanhar todos aqueles ativos, entender de cada um daqueles setores, entender a função de cada ativo, alinhar prazos, tá? Para que você não tenha ali que ficar resgatando dinheiro da renda variável daqui a 5 anos. Então, tudo isso compõe uma boa carteira de investimentos, tá? Não existe regra de bolso para fazer uma carteira de investimentos, tá? Eu não consigo apenas com um vídeo montar para você a melhor carteira do mundo. Eu precisaria de uma consultoria, de uma mentoria para te ajudar a fazer isso de acordo com a sua realidade, com o seu perfil de risco. Mas o grande ponto é começar com o tempo. Você vai mudando a sua lancha de direção, vai conseguindo se aperfeiçoar, pegando mais experiência, até que você chegue ao nível de um navio cargueiro, tá? Tudo exige tempo, experiência, estudo. Você não vai estar com a carteira de investimentos mais perfeita do mundo aí logo de primeira. Então, era basicamente isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo ficou muito bom. Deixa o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e também para que você acompanhe os outros episódios da série. Porque enquanto esses episódios estão sendo gravados, eu vou manter eles no canal. Mas essa série está valendo ouro. E se ela ainda virar ao vivo, eu não vou deixar a gravação por muito tempo no canal. Depois eu vejo o que eu faço com as gravações. Mas eu não vou deixar disponível todo esse conteúdo, todo esse curso gratuito por muito tempo, tá? Principalmente esses primeiros episódios provavelmente eu vá, mas depois se virar lives e tudo mais, para que você entenda melhor a dinâmica dessa série, porque ela tá valendo ouro. Então espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo e fui!